cidades que guardam suas histórias nos livros e tem cidades como Malmesbury, onde o passado está em túmulos, ruínas e sussurros que ainda ecoam das pedras. Hoje a gente vai caminhar entre lápides, entrar em uma abadia cheia de segredos e visitar um dos hotéis mais antigos e talvez mais assombrados da Inglaterra. Malmesbury não é só história, é mistério, memória e, para muitos, sobrenatural. Essa cidade é uma das mais antigas da Inglaterra. Ela já existia no século IX, quando era um burgo saxão. E desde então, a cidade cresceu em volta da abadia. Mas o curioso é que ela também cresceu em volta da morte. O cemitério que rodeia a igreja é antigo. As lápides estão meio tortas, gastas e algumas até afundadas no chão. E ali, entre as raízes das árvores, começaram os relatos estranhos. Alguns relatam vultos brancos caminhando entre os túmulos, passos quando não tem ninguém, e o mais específico, um monge encapuzado que já foi visto várias vezes rondando o cemitério e simplesmente desaparecendo do nada. No século XI, um monge que viveu aqui tentou fazer algo inacreditável. Ele tentou voar. O nome dele era Elmer. Ele construiu asas de madeira, subiu no alto da abadia e se jogou. Ele não morreu, mas quebrou as pernas e nunca mais andou direito. Acabou ficando conhecido como o monge voador. Algumas pessoas dizem que ainda hoje, quando há vento muito forte, para ver uma figura com braços abertos no alto, como se ele ainda estivesse tentando voar. Dentro da abadia, eu poderia até dizer que é um silêncio imenso. O que acontece é, as pessoas da cidade usam a igreja como um ponto de encontro. Então tinha mães com crianças, senhoras conversando, e aquele eco todo dentro da igreja faz o som parecer muito mais alto do que é. Inclusive, boa parte disso aqui ia ser filmado dentro da igreja, mas eu não consegui porque o barulho estava muito mais alto do que a minha voz. E eu não ia, obviamente, ficar gritando lá dentro, né? Então, para vocês terem uma noção de como estava nesse dia. Isso é uma igreja, mas as pessoas vêm para visitar, então todo esse barulho são pessoas simplesmente sentadas porque elas fazem da igreja um ponto de encontro. Tudo bem que é um lugar de paz e é um lugar só para visitar, mas ai, gente, é um lugar que você espera tranquilidade, mas no fim das contas é barulho. Mas nem sempre é assim. Eu já fui lá antes, da outra vez a igreja estava super calma. Ainda é usado para cerimônias como casamento, batismo e ainda são celebradas missas lá. Inclusive lá dentro tem um café, então as pessoas tomam café e conversam uma com as outras ali, visto que a cidade é minúscula, então todo mundo se conhece e ali se tornou um ponto de encontro. Algumas dessas pessoas já relataram ouvir cânticos saindo das paredes, ou até mesmo do fundo da igreja. É como se um coral estivesse ensaiando mesmo quando não tem ninguém lá. A explicação mais comum é o eco, a acústica, mas quem já escutou diz que não é isso. É só que parecia antigo, meio sagrado, sabe? Alguns dizem que são monges que viveram ali e que ainda cantam mesmo mortos. Macabro, hein? Essa estátua representa William of Malmesbury. Ele viveu entre 1095 e 1143 e foi um dos cronistas mais importantes da Inglaterra. E além de religioso, ele era historiador. Escreveu algumas obras como Gesta Regum Aglorum, Os Feitos dos Reis da Inglaterra, Gesta Pontificum Aglorum, sobre os bispos, e História Novella, sobre os eventos contemporâneos a ele. Dentro desses textos, no meio de relatos sobre política, guerras e reinos, ele também escreveu sobre o sobrenatural. Ele escrevia coisas como: nas vigílias noturnas, os vigias começaram a testemunhar aparições sem substância corpórea. Eles só cessaram depois que removeram o corpo do túmulo, ou seja, fantasmas. Né? Ele escreveu sobre presságios, luzes estranhas, visões e fenômenos que ninguém sabia como explicar. E ele escreveu isso tudo com seriedade, algo que não era tão comum para a época. Mas, pelo visto, ele era bem à frente do seu tempo, né? E isso também mostra que o estranho sempre fez parte da história desse lugar. E os monges estão sempre presentes por toda parte, porque existem relatos de pessoas que viram monges também caminhando pela rua em silêncio e desaparecendo do nada. E além dos cânticos ouvidos dentro da igreja, algumas pessoas já ouviram eles vindo das vielas. Eram como se fossem músicas suaves que somem quando alguém tenta descobrir de onde que elas vêm. No cemitério, há quem diz que já viu figuras flutuando entre os túmulos e sentiu um silêncio tão profundo que parecia até um peso. E aqui dentro, no fundo da igreja, está o memorial de Athelstan.
Ele que foi o rei da Inglaterra entre os anos de 924 e 939. Ele é considerado por muitos o primeiro verdadeiro rei inglês. Antes dele, a Inglaterra era dividida em vários pequenos reinos, como Wessex, Mercia e Northumbria. Foi Athelstan que conseguiu unificar todos esses territórios sob uma única coroa. No caso, esse é considerado o memorial dele, porque existem duas versões. Uma de que ele morreu no campo de batalha em Gloucester e o corpo não foi recuperado para ser trazido para a abadia, e outros dizem que o corpo foi trazido para a abadia, mas que não sabem exatamente onde ele foi enterrado. O que não faz o mínimo de sentido, porque pessoas com menos importância do que ele têm seus túmulos ali com seus nomes. Então, eu não entendo por que eles trariam um rei, principalmente um rei da importância dele, e simplesmente colocariam no lugar onde ninguém sabe onde está, a não ser que tivesse um motivo maior para isso, né? E já houveram relatos relacionados a esse memorial dele. Tem gente que já viu um busto parado ao lado desse memorial, outros que sentiram um ar gelar, como se tivesse alguém invisível por perto. Tem quem diga que o espírito dele ainda está ali, como se o rei nunca tivesse deixado Malmesbury. E atrás de mim está o túmulo de Hannah Twinoy, ela que em 1703 perdeu a vida quando ela foi atacada por um tigre. Aparentemente, os relatos dizem que ela provocava esse tigre de alguma forma e que um dia esqueceram a jaula aberta e esse tigre fugiu, acabou atacando ela e tirou a vida da Hannah. Ela está enterrada aí no cemitério da abadia e algumas pessoas relatam ver uma figura de uma mulher andando à noite perto desse túmulo dela. Uns dizem que pode ser alguém visitando e outros que seja ela mesma andando por ali. A abadia já foi maior, mas no início dos anos 1500 a torre principal desabou. E aí veio também a Reforma Protestante. O rei Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica e mandou fechar todos os mosteiros da Inglaterra. Os monges foram expulsos e a abadia foi saqueada e o que restou acabou nem sendo reconstruído. E a gente vê que mesmo com uma parte em ruínas, a abadia continua linda. Não vai perder sua beleza. E aí bem ao lado da abadia fica o Old Bell Hotel, fundado em 1220, e ele que funcionava originalmente como hospedaria para os visitantes da abadia. Desde então, ele é considerado um dos hotéis mais antigos e mais assombrados da Inglaterra. Parte da estrutura do hotel foi erguida sobre o antigo cemitério da própria abadia. Durante obras, arqueólogos encontraram sarcófagos anglo-saxões debaixo do piso, mas eles não foram removidos e estão lá sob o chão do bar. E talvez seja por isso que ali tem muitos relatos estranhos. Os funcionários dizem que copos caem sozinhos, vozes sussurram atrás do balcão e sombras encapuzadas foram vistas perto das janelas. Em uma das gravações de segurança, um objeto foi arremessado em plena madrugada, com o bar completamente vazio. E a assombração mais famosa do hotel é a Grey Lady. Alguns acreditam que ela foi uma mulher forçada a se casar contra sua vontade e ela teria se trancado no antigo quarto James Oddy Room e nunca mais saiu. Outra teoria também é que ela iria se casar na abadia, mas que o noivo dela abandonou ela no dia do casamento e ela ficou tão triste que ela acabou tirando a própria vida dentro do quarto com uma corda no pescoço. E aí fica a seu critério. Qual das duas histórias você acha que se encaixa mais? Funcionários e hóspedes já relataram uma mulher com veste cinzenta. Muitas vezes ela está parada nos espelhos ou descendo lentamente as escadas durante a noite. Por muitos anos, um quadro com o rosto dela ficou pendurado no hotel e ele era quase como um ícone do local. Muita gente conheceu o hotel por esse motivo, eu fui uma delas. Mas em 2022, o antigo dono vendeu o hotel e provavelmente levou o quadro com ele, ou então o dono novo não gostou da decoração e simplesmente se desfez. Inclusive, no dia dessa visita, eu conversei com as funcionárias de lá. Pedi autorização para subir no segundo andar, que era onde ficava o quadro da Grey Lady. Quando eu subi, eu não encontrei. Tentei por outra escada, que são duas escadas, uma de cada lado, também não vi nada. E talvez seja em um dos corredores. Quando eu mostrei a foto pra menina, eu fiquei impressionada porque ela nem sabia que quadro era aquele. Ela chamou uma outra funcionária que também olhou e não sabia que quadro que era aquele também. Daí elas começaram a pesquisar no Google, tentar descobrir que foto que era aquela, onde que poderia estar aquele quadro, perguntou até para outras meninas, porque eles ficaram curiosos, eles viram realmente na internet que dizia que o quadro estava no hotel, mas ninguém sabia dele. Aí chegou uma terceira moça e quando ela olhou a foto, ela falou, olha, a gente nem tem parede vermelha, e o quadro realmente na foto estava numa parede vermelha.
Só que deu para perceber que o hotel foi todo reformado e que os papéis de parede são novos, então provavelmente eles cobriram essa parede vermelha, que era uma decoração bem mais antiga e agora tá uma decoração bem mais chique, assim. Então provavelmente o quadro não combinava muito com o que o dono novo queria. Mas eu achei simpático da parte delas que elas se ofereceram para pegar o meu e-mail e elas iriam perguntar para o gerente do hotel o que tinha acontecido com o quadro, alguma outra informação, e iria me mandar um e-mail respondendo. O que eu nem levei a sério, porque eu falei, gente, nem ferrando que eles vão parar o serviço deles para mandar um e-mail para mim falando de histórias sobrenaturais. Comentei com ela que eu tô fazendo esse tipo de conteúdo, mas não levei a sério. E no fim das contas, no caminho para casa, eu já tinha recebido esse e-mail deles, mencionando que realmente o quadro não estava mais lá, que eles não sabiam o que tinha acontecido, mas que se eu precisasse de mais alguma informação, quisesse saber mais alguma história do hotel, que eu poderia entrar em contato, que eles iam me responder. Eu achei, assim, super legal da parte deles. Uma das coisas que eu achei curioso foi que a moça que me atendeu primeiro, ela me contou um relato de lá do hotel. Ela disse que tem um quarto no andar de cima que a banheira tem 2 torneiras, uma de água quente e uma de água fria, o que é bem comum por aqui, e que muitas vezes eles sobem, essa banheira tá cheia de água quente escaldante e o banheiro tá cheio de vapor sem explicação nenhuma. Não tem hóspede, os funcionários não fizeram isso e simplesmente eles encontram o banheiro vazio, com a banheira com água escaldante e tudo cheio de vapor. E essa não foi a primeira vez, eu visitei um outro pub que vai virar vídeo depois, mas eu não vou contar a história inteira, senão perde a graça. E esse tipo de relato, pelo visto aqui, é bem comum. Eu não sei o que esses fantasmas têm com torneira de água quente, mas não é o primeiro caso que eu ouço de pessoas dizendo que eles abrem a torneira e deixam o banheiro completamente cheio de vapor, enfim. Aparentemente, depois que tiraram os quadros e renovaram o ambiente, muitos desses relatos diminuíram. Pelo menos eu não fui atrás para saber dos hóspedes de agora. É uma espécie de uma lenda e dizem que se você disser Grey Lady 3 vezes dentro do quarto onde ela morreu, alguma coisa acontece. Os quartos eram divididos em nomes. Tinha o Danvers Room, que os hóspedes relatavam que tinham objetos que eram lançados pelo ar e o lençol era puxado durante a noite. Isso é uma coisa que eu me cago. Full Room, que dizem que uma vez a porta se trancou com o quarto vazio e quando a equipe conseguiu entrar por uma janela, eles encontraram o local cheio de móveis revirados. Era como se alguém tivesse desesperado para sair. O James Odie Room, que é o da Grey Lady, que é o mais famoso, que tem todos os relatos possíveis de toques gelados nas pessoas dormindo, câmeras que se desligam sozinhas, sombras que se aparecem no canto do quarto, mas elas somem misteriosamente quando a luz acende. O bar do hotel é um ambiente bem aconchegante. Como eu mencionei, ele foi construído sobre uma parte do cemitério da abadia. Muitos acreditam que é por isso que os fenômenos ali são tão intensos. Vidros que se quebram sozinhos, objetos que se movem quando ninguém está olhando. Alguns funcionários contam que eles se sentem observados o tempo todo. Dizem que já viram até a figura do monge observando eles em silêncio dentro do bar. Malmesbury pode até parecer uma cidade pacata no interior da Inglaterra, mas cada rua, cada ruína, cada quarto antigo aqui guarda algo que o tempo não conseguiu apagar. Algumas janelas ainda rangem sozinhas. As pedras do chão ainda sabem mais do que contam. Tem sussurros que ninguém nem sabe de onde vem. Aqui o passado nunca foi embora. Ele só aprendeu a conviver na modernidade. Quem passa por aqui, sente. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, compartilha com quem você sabe que também vai gostar. Logo eu trago mais vídeos aqui. E me segue também nas minhas redes sociais, @gosterias, no Instagram e no TikTok. Até o próximo vídeo.